Bom, pessoal, boa tarde. Imagino que todos já tenham, né, entrado. A gente deu aí uns 4 minutinhos para iniciar. Primeiro quero dar boas-vindas a todos vocês. Nós, a 4 mãos, né, a 8 mãos, enfim, há muitas mãos, redesenhamos toda a política de carteira, focando em B2B, né, dos vendedores B2B para 2026. A gente gostaria de aproveitar a oportunidade hoje para relembrar com vocês os pontos principais que constam nessa política. Então, nós vamos passar aqui pelos papéis de atendimento, por regras e prazos, políticas de carteira, falar um pouquinho do cronograma de mudanças para Q1, que a gente vai propor uma pequena extensão de prazo para que vocês possam se adequar às novas políticas, e um momento para tirar a dúvida de todos. Primeiro, eu queria falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de refazer toda a política. A gente tinha todos os processos de forma fragmentada, então tinha PPT para titularidade, cotitularidade, PPT para Salesforce, PPT para explicar categoria potencial de conta. Então, todos os processos de carteira, eles estavam aí fragmentados. Esse documento, o objetivo dele é unificar toda a orientação para vocês de carteira, então, desde a composição de uma carteira, até a confecção de uma meta, até a apuração dessa meta, e aí a gente sempre aí respeitar essas regras que a gente estabelece de distribuição, de transição entre as carteiras, alinhar muito a nossa comunicação entre liderança e time, e tomar as decisões de mudança de uma forma mais organizada. E com isso a gente entende que a gente vai ter um processo de auditoria muito mais claro, estabelecendo essa rastreabilidade. Eu fiquei treinando essa palavra, gente, falei, eu vou travar nela, travei. E a governança de dados, que é muito importante aqui para o time de planejamento comercial, entregar para vocês um processo mais organizado. E no final de tudo isso, o que a gente espera do papel de cada um de vocês com relação à organização da carteira de cliente? Que toda e qualquer interação que vocês tenham com o cliente, elas estejam registradas dentro do Salesforce, que é o nosso CRM homologado, e através dele a gente vai sempre conseguir extrair aí tudo que está acontecendo nesse processo de carteira e atualizar o material e trazer novas regras, novas diretrizes. Então, esse é um pouquinho da introdução, né, do porquê que nós resolvemos redesenhar a política. E eu vou passar agora para o Kaique falar para vocês sobre os papéis e sobre as regras ali de estruturação de carteira e de Salesforce. Fique à vontade, Ká. Bom, vou falar pelo microfone da Tati, só para não dar microfonia aqui, que a gente está na mesma sala. A ideia aqui é tentar deixar todos na mesma página. A gente sabe que teve uma rotatividade grande de vendedores nos últimos tempos e talvez alguns contextos tenham ficado perdidos no longo do caminho. Então, primeiro, vamos falar aí sobre os papéis de atendimento, e já vem um spoiler que temos dentro do Salesforce. Hoje, o Salesforce conta com 5 papéis de atendimento, dividido entre titularidade, cotitularidade e espelhamento, e aí, em breve, a gente deve ter um novo papel que é dedicado para as franquias de cotitularidade. Então, esse aí já é um primeiro spoiler que a gente deve dar para vocês, que a gente vai trabalhar com as franquias de uma forma diferente. E aí, dentro dos 5 papéis que a gente tem a possibilidade daquele papel ser exercido pelo hotel ou cluster, ou pelo time corporativo aqui da rede. Então, é importante vocês sempre, quando fizerem algum tipo de solicitação, saber o tipo de papel que você vai desempenhar dentro daquela conta. Então, começando pelo titular, ele é responsável pela conta, ele que faz todo o relacionamento com o cliente, a estratégia, ele acompanha os resultados, faz planejamento de visitas comerciais e tudo mais. Ele tem um conhecimento grande de todas as ferramentas que a gente trabalha, Salesforce, Power BI, e se o cliente trabalha com alguma outra plataforma, Civent, ele precisa ter o domínio dessa ferramenta. E ele pode ser tanto corporativo quanto hotel ou cluster, tá? E aí, para apoiar esse titular, ele pode ter também uma pessoa de cotitular, que pode ser tanto do corporativo, cotitular corporativo, lá dentro do Salesforce está como cotitular HD, ou cotitular hotel.
E aí a gente espera que o co-titular hoje é aquela pessoa que apoia o titular, principalmente na ausência, quando o titular está ausente ou por férias ou por licença, ele faz o papel do titular. Ele também apoia o titular quando é de uma praça específica, então clientes que têm várias filiais, ele consegue dar o suporte para aquele titular em outras praças que ele não está inserido, e também apoia no mapeamento de todas as contas que aquela empresa pode vir a atender. Então, a gente espera esse papel aí do co-titular. E, por fim, o espelhamento, que é um apoio complementar ao titular, e para as contas mais complexas, que tem várias bases aí por todo o território brasileiro, a gente tem o suporte da pessoa de espelhamento. Pode passar. E aí, a gente tem um calendário para se fazer esses tipos de solicitações de atualização das carteiras. E aí a gente traz um novo calendário, a gente percebe que ficou perdido ao longo do tempo. Então, todo trimestre a gente constrói, possibilitado uma nova função de uma carteira. Então, a gente tem aí prazos que estão estabelecidos para ser solicitado alteração, exclusão, inclusão ou exclusão daqueles clientes. Então, para o Q1, por exemplo, que é o nossa próxima virada, os pedidos foram abertos lá no 5º dia útil de outubro e ele está disponível até dia 30/11, ou seja, até sexta-feira, mas a gente vai ter uma atualização aí, excepcionalmente para esse Q1, por conta de uma atualização. A gente vai falar mais para frente. Acho que aqui, só para complementar, o que nós queremos deixar são os prazos que a gente considera como padrão. Então, sempre vai ser o último dia de cada mês que antecede o TRI. Mas a cada trimestre a gente sempre vai soltar um calendário atualizado, porque pode ser que pela quantidade de dias úteis daquele mês a gente tenha que fazer pequenos ajustes. Isso aí. Então, a gente vai disponibilizar esse material também no BiExpert, inclusive acabei de gravar esse material no BiExpert, então em breve também estará disponível para vocês. E aí, dentro dessas solicitações, a gente tem uma possibilidade de inclusão, exclusão e substituição. E aqui a gente entende que tem bastante confusão aí no conceito de cada uma delas. Uma inclusão, ela deve ser feita somente para contas que não estão encarteiradas, ou seja, estão como fora de carteira. Eu estou incluindo a minha carteira, o meu atendimento naquela conta. Já a exclusão é o inverso. Eu não quero mais atender aquela conta que eu estou atendendo por algum motivo. Ou ela não existe mais, ou a gente está reestruturando as carteiras dentro do hotel, e a gente faz essa exclusão. E a substituição é a junção das duas coisas. Então, é quando uma pessoa vai assumir o papel que uma pessoa hoje exerce. Então, quando você vai fazer uma solicitação de substituição, o atual dono da conta não precisa fazer uma solicitação de exclusão. Só o pedido de substituição já é caracterizada a exclusão e a inclusão daquela solicitação. Então, é importante vocês terem esse conceito bem definido para não acabar sendo atendido algum dos pedidos de vocês ao longo do trimestre. Diga, Pri. Deixa eu só pedir para vocês votarem aqui, gente, com o joinha, ou escrever no chat. Esse item especificamente aí do tipo de alteração, nas últimas viradas de trimestre, a gente tem encontrado bastante discrepância aqui. E aí, quando a gente fez os calls de carteira do mês passado, a gente viu que algumas pessoas ainda tinham bastante dúvida em relação a isso aqui, né? Então, exemplos claros, né? Tem um cliente que está na carteira do João e ele vai passar pela carteira da Maria. A gente viu muitas pessoas excluindo o cliente da carteira e o outro pedindo a inclusão, né? O processo correto aqui seria a substituição. Então, só queria que se vocês me falarem, pode ser por joinha ou aí no chat, se isso está claro para vocês, ou se vocês querem trazer aqui algum caso de dúvidas. Claro, claríssimo, como água, maravilhoso, gente. Então tá, muitos joinhas na tela. Arrasaram, obrigada. Aí só para fazer um complemento aqui. Thiago levantou a mão. É Thiago? Desculpa se eu falei errado. Olha, acho que não, eu reagi errado, era para reagir com o joinha que a Pri tinha falado. Desculpa. Tá bom. Imagina. Só para trazer, então, uma observação sobre o ponto exclusão, que é importante. Se você é titular ou co-titular de um posto
de determinada empresa, e essa empresa trocou de agência e foi criado um posto em outra agência para atender essa empresa, você deve manter esse posto inativo dentro da sua carteira por pelo menos 12 meses. Por quê? Ele carrega o histórico de produção daquela empresa e a gente precisa desse histórico para fazer a composição de meta. Lá na frente a gente vai ter um slide que eu vou explicar para vocês como é construída uma meta. Então, é super importante isso, tanto o time Hotel Sales e o time corporativo lembrarem dessa regra e não pedirem a exclusão, quanto o time de liderança, na hora de fazer as validações, se chegar algum tipo de pedido como esse, dar o reprovado no pedido, para que isso não impacte depois no nosso cálculo de metas. Perfeito. A Lívia perguntou se só faz uma ou as duas pessoas colocam a substituição. Não. Colocam todo mundo. A Lívia perguntou aqui no chat, mas só reforçando, só a pessoa que vai assumir o papel, faz o processo de substituição. A pessoa que vai ser excluída daquele papel não precisa atuar em nada. Por isso, Olivia, a gente até deixou aqui embaixo quem pede. Então, vamos pensar na regrinha sempre carteira de destino. Então, quem vai receber esse cliente pede a substituição. O atual dono desse cliente não faz nenhuma ação. Carlos. Perguntando. Fala, Carlos. O que a Tati falou, tá, uma dúvida. Tá? As empresas que criam um novo posto para atendimento negociam com uma nova agência, que está acontecendo muito com Vol, OnFly, com essas startups, e acabam não produzindo nesse posto. Né? Aí, após 3 meses que eu estou verificando, já entendi que a empresa, não, Carlos, eu não vou trabalhar. A gente tentou fazer uma experiência, criamos tudo, mas eu não vou trabalhar mais com essa empresa. Nesse caso, a gente pode pedir exclusão? Se aquele cadastro tem uma produção, você vai mantê-lo por 12 meses. Se ele está zerado de produção, você pode pedir a exclusão, não tem problema. Perfeito. Obrigado. Vamos lá. E aí, depois de pedir essa substituição, alteração, inclusão, segue um processo, um fluxo que a gente desenhou. Então, o solicitante faz o pedido, depois ele segue o fluxo para aprovação. Para os usuários que são de cluster, a gente incluiu uma etapa intermediária que o gerente de mercado faz a aprovação primeiro, e depois segue para o GRM correspondente. Depois dessa etapa, quem aprova é a pessoa responsável pelaquela conta. Então, se eu estou pedindo uma substituição para uma conta que hoje é atendida por outra pessoa, a segunda etapa de aprovação é feita pelo líder dessa segunda pessoa. Então, isso garante com que todas as lideranças estejam cientes do pedido que foi solicitado e façam a aprovação. E aí, depois que isso é aprovado dentro do fluxo, a gente tem ali uma consolidação de uma nova carteira daquela pessoa, a gente extrai essa base para fazer uma mensuração e o time de planejamento constrói a meta. E a gente vai falar um pouquinho aí como a gente constrói essa meta um pouquinho mais para frente. Mas é importante vocês terem a noção desse fluxo que ele segue desde a solicitação e ele tem um passo a passo para concluir e a sua solicitação ser atendida dentro do quê? Bom, e aí aqui para trazer um pouquinho para vocês, antes de apresentar as novas regras para 2026, qual é o contexto atual, né? Nós pegamos alguns exemplos aqui de carteiras B2B. Atualmente nós temos 86 carteiras Hotel Sales na companhia, são mais de 9 mil clientes encarteirados, a gente está falando aqui de uma média de faturamento de 51 milhões mensais, e aí, pessoal, pasmem, mas eu tenho carteira, desculpa, troquei aqui, dentro dessa média de 51 milhões, dessas 86 carteiras, eu tenho carteira que produz média mês 7 mil reais, eu tenho carteira que produz média mês 2 milhões de reais. E pessoal corporativo, a gente focou aqui muito o estudo no perfil Hotel Sales. Em um segundo momento, a gente vai desdobrar esse estudo também para as carteiras corporativas. Então, ou seja, é muito discrepante. E aí a gente começou aqui a discutir sobre como nós poderíamos criar regras que fossem o mais justas possíveis para estabelecer um padrão com vocês.
Atualmente, o único padrão que existia de orientação era uma carteira não pode ter uma meta menos de R$80 mil por mês, se ela tiver menos do que isso, ela não é elegível à campanha. Então, para o próximo ano, a gente vai trazer algumas orientações adicionais, né? Então, vamos pensar aqui dentro desse cenário que eu acabei de mostrar, pensando numa capital, eu chego a ter carteira com 50 clientes, faturamento médio de 1.800.000, e na mesma região eu tenho carteira com 27 clientes, faturamento de 57 mil. Então, é muito discrepante. E aí, existem muitas oportunidades de encarteiramento. Existem muitos clientes que a gente está deixando de atender e, às vezes, fazendo uma composição desequilibrada de muita cotitularidade, mais cotitularidade do que titularidade, ou, às vezes, o volume de uma carteira está composto quase que 90% só de cotitularidade, e aí a gente tem um espaço gigante para buscar oportunidades focando na titularidade. Então, por esse motivo, nós chegamos aqui a uma regra desdobrada por região do país e por perfil de mercado. Então, para o próximo ano, como nós vamos trabalhar? Nós teremos São Paulo como estado, e aí desdobrando São Paulo, região primária, basicamente a Grande São Paulo. São Paulo secundário são as maiores cidades dentro do estado, e o terciário são as cidades com menor representatividade. Depois nós desdobramos para um segundo perfil, que é o Sudeste e outros, então engloba Minas, Rio e Espírito Santo, com a mesma lógica, primário para capitais, secundário para grandes cidades, terciário, cidades com menos representatividade. E em terceiro perfil, o BR Outros, que aí vão pegar todos os estados aí da região sul, nordeste, centro-oeste e norte, com o perfil primário, secundário e terciário, seguindo a mesma lógica que eu expliquei anteriormente. Vamos cobrar de vocês faturamento e quantidade de clientes para o Q1? Não vamos cobrar. Mas aqui está uma média, um direcionador para que vocês já comecem a pensar o quão a carteira de vocês está distante dessa métrica que ao longo de 26 vai ser aplicada. O que nós cobraremos no Q1 vai ser a quantidade mínima de clientes. Então, carteiras que a gente agora, nesse período aí de pedidos de aprovação, a gente receber que tenham menos do que essa quantidade de clientes que a gente colocou aqui como referência, a gente vai voltar e ter que botar mais clientes para dentro dessas carteiras. Feito isso, nós vamos, nos meses de janeiro, fevereiro e março, rodar novamente esse estudo de média, entender se o que a gente está colocando aqui como faturamento está coerente ou não, e aí, mais ou menos ali para o meio de março, a gente volta com vocês com uma atualização desse material, trazendo a referência de faturamento para Q2. Então, foquem no Q1 em manter minimamente a quantidade de clientes dentro do padrão, e para Q2 a gente vai cobrar bastante faturamento. Se a sua carteira já está enquadrada, maravilhoso, e se ela não está enquadrada, mas você já tem a oportunidade de enquadrá-la dentro dos dois índices que a gente vai olhar, que é quantidade de clientes e faturamento, também maravilhoso. A gente já orienta que vocês façam isso. Pri? Eu queria só somar aqui com a Tati, gente, e aí eu queria 2 olhares aqui, tá? Para quem é líder e está no call, e para quem é vendedor e está no call. Então, falando primeiro sobre o olhar do líder, para que vocês entendam um pouquinho, quando a gente fala da gestão da força de vendas, e por que a gente pensou muito nisso, né? Então, saindo fora da nossa indústria, pensando bastante simples, faz de conta que eu, Priscila, resolvi agora vender pulseirinha de miçanga. E eu comecei a vender eu sozinha. Vendi, até a hora que eu bato o teto, que eu sozinha não consigo gerar mais receita. O que normalmente a gente faz empreendendo? Eu vou contratar mais um vendedor para me trazer mais receita dentro da minha empresa, tá? E é assim no mundo de negócios, né? A gente pensa em aumentar uma folha de pagamento, uma payroll da equipe comercial, sempre atrelado em trazer mais receita. Então, toda vez que eu peço uma força de vendas a mais aqui dentro de casa, a primeira pergunta que o Gessas me fala é: você tem um estudo de quanto você contratar mais uma pessoa na sua folha de pagamento vai trazer de receita adicional para a empresa? Então, primeiro, com esse olhar para a liderança, tá? Para a gente pensar, então, cada um de vocês líderes que estão aqui, a gente precisa ter essa consciência da gestão da força de vendas atrelado, resultado, folha de pagamento e ROI, tá? Então, é muito importante que a gente, na cadeira do líder, a gente consiga
ter clara essa informação, né? Quanto é o custo da minha folha de pagamento hoje do meu time comercial? Ah, é só o salário? Então eu tenho uma pessoa que ganha R$1.000, é só R$1.000? Não, a gente tem uma continha matemática que a gente faz ali junto com o time de RH, a gente pega um salário base e faz sempre vezes 185%. Pri, mas da onde sai esse número? É o custo que nós, como colaboradores, temos para a empresa de encargos, de férias, 13º, plano de saúde. Então, o que a gente recebe de salário é um valor, o quanto a gente custa para a empresa é esse valor. Então, me digam se ficou claro aí com joinha para todo mundo essa linha de raciocínio até aqui para a gente poder seguir. Tudo bem? Então, é isso. Então, faz conta que eu estou lá com a minha lojinha vendendo miçanga e, poxa, eu quero ampliar a minha receita. Eu estou vendendo só aqui no trabalho, na escola, na faculdade, e eu quero ampliar. Então, eu vou lá e contrato a Tati para trabalhar comigo, para ela vender na escola dela, no trabalho dela, na empresa dela, e a gente aumentar a receita. Então, é esse olhar que a gente precisa ter como hotel, com o dinheiro do investidor, com o dinheiro da Atlântica, nesse sentido. Toda vez que eu contrato uma força de vendas a mais, eu preciso que o quanto eu gasto para ter essa pessoa dentro da empresa precisa ser muito mais do que ela traz de receita para a empresa do que eu gasto com o dinheiro que eu estou pagando ali, né? Então, não faz sentido. Eu contratei aqui a Tati para vender mais pulseirinha para mim, e a Tati custa mais para mim todo mês do que a Tati traz de venda de pulseirinha para mim. Então, é o mesmo cenário para a gente aqui, tá, gente? Então, aí agora com a visão do vendedor. O que eu queria muito que vocês fizessem aqui o exercício de vocês aí de forma individual, tá? Qual é o meu salário? Fiz vezes 185%, esse é o meu custo mensal, seja para o meu cluster, para o meu hotel, seja no corporativo da Atlântica. Abram a carteira de clientes de vocês e façam esse exercício. O que eu custo para a empresa e o que eu trago de receita para a empresa é menor ou maior? Tá? E a gente precisa ter essa clareza, gente, né? Nós estamos aqui, o objetivo zero do nosso trabalho como comercial é alavancar a receita para a companhia, né? Não faz sentido nenhum investidor nosso pagar pelo meu salário se eu, Priscila, não for rentável para a empresa, tá? Então, é esse exercício muito forte que a gente está fazendo aqui de por que garantir mínimos e máximos, né? Então, até por isso a gente está fazendo faseado. Então, a fase 1 que a gente vai fazer aqui é garantir que minimamente a gente tenha quantidade de cliente, sem dizer quanto esse cliente traz de receita para a minha carteira. Quando a gente olha hoje as nossas carteiras, a gente tem pessoas com 5 clientes, com 29 clientes, não faz o mínimo sentido. Se um investidor nos chama para uma reunião de conselho e nos questiona em relação a isso, a gente não tem nem poder de argumentação, tá? Poxa, Pri, mas eu não estou fazendo só o trabalho comercial. Eu faço o trabalho comercial, eu faço reservas, eu faço eventos, eu faço recepção, seja lá o quê. Está errado, gente. Então, a gente precisa realocar as pessoas dentro da folha de pagamento. Se eu sou um gerente de operações, eu sou um gerente de operações. Se eu sou uma pessoa de grupos, eu sou uma pessoa de grupos. Mas se eu sou um vendedor, o meu trabalho precisa estar 100% focado em vendas, tá? A gente não tem vendedor híbrido, que eu sou vendedor e, ao mesmo tempo, eu sou recepcionista. Não dá para a gente ter isso, tá? Então, o exercício que eu peço para todos vocês aqui é, individualmente, cada vendedor faça essa análise e cada líder veja qual é a composição da folha de pagamento do seu time, né? Existe alguém no seu time que está com uma carteira tão pequena em receita que não cobre, né, o quanto ele custa para a empresa? Pô, por que a gente vai fazer agora? Vamos mandar todo mundo embora? Não, gente, não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa melhor alocar os recursos, né? Então, vamos dar exemplo. Às vezes a gente tem 4, 5 vendedores na mesma praça, na mesma cidade, no mesmo bairro, fazendo a mesma rua, enquanto eu tenho outros 500 regiões que estão em sombra, que estão descobertas, que poderia trazer receita para a empresa, né? Na minha época, lá atrás, quando eu comecei com vendedor, não tinha Salesforce, não tinha Power BI, não tinha nada. Eu tinha que ir prédio a prédio, porta por porta, achar cliente. A gente tem hoje tantas ferramentas que nos ajudam, né? Então, a gente tem no BI cliente em sombra, relatório de cliente já comprando sem a gente fazer nada, que é só a gente encarteirar e fazer esse cliente comprar mais. Então, o meu pedido para vocês nessa virada agora, né, da análise, inclusão, exclusão e substituição para o próximo ano, é que a gente faça uma análise muito criteriosa e muito consciente. Eu falei muito sobre isso nos calls que a gente teve de virada de carteira do mês passado, mas eu reforço aqui. Nós vamos vir para uma nova geração comercial de uma empresa muito mais agressiva comercialmente, tá? Então, eu peço muito essa atenção de vocês. Se não ficou claro esse processo, e é normal que não fique, tá? Porque a gente está mudando a forma de atuar aqui. Eu queria saber de vocês se ficou claro. Qual é a minha cidade, qual é a minha praça, e qual é o mínimo de clientes, que é essa fase 1 de agora, que eu preciso ter em quantidade na carteira. Tá claro para vocês isso? Sim?
Ótimo. Se alguém tiver dúvida, gente, por favor, perguntem. O momento é para a gente tirar dúvida mesmo. É um processo novo, tá? Tragam se vocês tiverem qualquer dúvida aí. Eu queria repassar, Pri, por gentileza, a questão de ser primário, secundário e terciário na praça. Só para retomar esse ponto. Eu vou explicar novamente, Luciana, e vou trazer uma informação final para vocês de onde é que vocês vão encontrar a referência de cada carteira. Então, no final do arquivo, vocês vão ter um link, e ele vai estar também divulgado dentro do manual, e divulgado dentro do portal de hotéis e do Atlântica On, onde vocês vão conseguir consultar a tabela de todas as carteiras atuais, e qual a estrutura que ela foi desenhada, se ela é São Paulo primário, São Paulo secundário, São Paulo terciário, se ela é Sudeste outros primário, secundário ou terciário. A gente vai entregar essa tabela para vocês e ela vai estar sempre em atualização. Se a gente entender que precisa readequar a classificação de alguma carteira, a gente vai fazer, e à medida que nós formos criando novas carteiras, a gente também vai incluindo lá. Mas nós dividimos as 86 carteiras em 3 blocos, por região. Então, estado de São Paulo, Sudeste, que pega Sudeste e outros, Minas, Rio e Espírito Santo, e BR outros, todos os outros estados do país, que aí é o Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Pensando nessa classificação de região, a gente desdobra em 3 possibilidades, que são 3 níveis aqui de metas. O primário, que é, na grande maioria, 99% dos casos, para capitais. O secundário, que são cidades com grande expressividade dentro do estado ou da região. E o terciário, cidades que têm menor expressividade. Alguma dúvida, Lu? Não, esclareceu. Obrigada, Tati. Mas, de novo, no final do documento, vocês vão ter o link para consultar a classificação da carteira individual de cada um de vocês. E aí, aqui entrando um pouquinho no fluxo de metas, eu vejo que é sempre um assunto polêmico, todas as vezes que a gente vai ou enviar a meta, ou enviar a apuração de meta. Por que minha meta está com esse valor? Eu não concordo, está incoerente. Como que vocês chegaram nessa sugestão? Então, nós tentamos fazer um desenho aqui para explicar melhor para vocês como que é construída essa meta. Então, a primeira coisa que o time de planejamento faz é olhar para o POA Atlântica, então, ou seja, a soma do POA de todos os hotéis juntos, e analisar o percentual de crescimento que o POA tem versus aquele mesmo trimestre do ano anterior. Então, quando o Alan for fazer o Q1 de 26, ele vai pegar a fotografia do Q1 de 25 e analisar. O meu orçamento de 26 é de X milhões. E o meu de 25 foi de X. Ele vai fazer uma conta e vai encontrar o quanto a gente está crescendo. Em média, esse ano, a gente trabalhou com crescimentos entre 15% e 19%. Variou aí os trimestres. O segundo passo é, ele pega todos os clientes com a produção rede e faz uma conta do percentual total de produção rede. Então, e aí ele encontra o share daquele cliente dentro da rede. Ou seja, a Atlântica vendeu 2 bilhões esse ano, e a Petrobras comprou 200 milhões. Então, a Petrobras teve 10% de share na Atlântica. Quem carregar a conta da Petrobras, ela vai carregar 10% da meta da Atlântica desenhada para o Q1 de 26. Então, é dessa forma que a gente faz a composição de meta. E aí, quando o Alan finaliza, o time de planejamento finaliza essa construção, ele compartilha com as lideranças, porque a gente entende que vão ter situações sazonais. Essa carteira aqui carregava um cliente que não vai ter para esse ano o mesmo projeto, então ele vai ter um comportamento de compra diferente. Você usou a base dele de Q1 25, mas o projeto não vai repetir para esse ano. Então, eu vou pegar esses 200 mil aqui que eu acho que esse cliente não vai comprar, e eu vou distribuir para a carteira de uma outra pessoa do meu time que eu sei que tem algum outro projeto, que tem algum grupo para entrar, que tem algum evento que vai trazer impacto. No final, o que não pode acontecer? O Alan desenhar uma meta, exemplo, de 600 milhões, porque é a representatividade que a gente tem dentro da companhia, e o time de liderança devolver para ele falando assim, não, a meta é 500. Não, a meta ela não vai mudar dos 600.
Só que o time de liderança ele pode recalibrar a meta entre as carteiras, olhando para essas situações sazonais. Então, é dessa forma que acontece a composição de meta que vocês recebem aí individual de cada carteira. Ficou alguma dúvida aqui no processo? Estou adorando os joinhas, quero ganhar muitos joinhas aqui. Se alguém tiver dúvida, pode abrir e falar. Essa calibragem tem período para acontecer, igual as atualizações de carteira? Quando finaliza a atualização de carteira, Luke, normalmente no último dia útil do mês anterior, a gente tem uma janela de 30 dias para rodar todo o processo. Eu vou mostrar um cronograma aqui agora e vocês vão entender. Mas, no geral, o time de lideranças tem de 2, 3 dias úteis para fazer esse desenho e voltar com a gente. E aí, é muito importante que vocês estejam atrelados à liderança de vocês, de trazer as novidades, trazer os inputs, e é por isso que a gente sempre faz as reuniões de acompanhamento de carteira, que é onde a gente fica sabendo dessas possíveis mudanças e alterações. Essa liderança é imediata, Tati? GRM, no caso de Hotel Sales, e no caso do corporativo, a liderança direta, ou de Key Account, ou de TMC, ou de Tour and Travel. Vou te dar um joinha. Tá ótimo. Vamos lá. Feita essa sugestão, né, apresentamos aí qual vai ser a regra mínima, apresentamos a composição de metas, o que eu queria trazer aqui? Algumas sugestões de, poxa, eu vi que a minha carteira está com 50, está com 60 clientes, e para a minha região eu tenho que chegar em 80. Aonde eu vou encontrar esses clientes? Né? Como eu vou fazer para compor essa carteira? Então, dentro do material do manual tem tudo muito descrito, detalhado, nós trouxemos aqui só os principais pontos, mas a primeira situação, olhem e priorizem região primária do hotel de vocês, né? Pegar a região primária, bairro, cidade, e analisar se ali eu tenho clientes que estão fora de carteira e que têm potencial. E que tem potencial para a rede, não só para o hotel que vocês estão alocados, né? Vamos pensar aqui que a gente está trabalhando e fala muito de venda cruzada. A gente tem que trazer todo o potencial que a gente tem de vender todos os hotéis da rede. Se você está vendendo o hotel do colega, o colega também está vendendo o seu hotel. E no final, todo mundo está aqui se ajudando para trazer o melhor resultado. Buscar a oportunidade desses clientes fora de carteira dentro do relatório de força de vendas. Então, a gente já disponibiliza para vocês um relatório, uma aba dentro de força de vendas que chama prospecção. E lá ele está mapeado por hotel, todos os clientes que produzem em hotel e que estão fora de carteira. E vocês têm a oportunidade de encarteirar esses clientes. No paralelo, a gente tem um outro projeto aqui que nós não vamos apresentar hoje, mas só para dar um spoiler, a gente vai trazer também alguns inputs de clientes que não estão cadastrados na Atlântica e que estão com oportunidades por região. E vamos começar a compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham aí um catálogo de buscas de oportunidade, tá? O outro ponto é... Ai, adorei, agora eu ganhei coração, gente. Olha, você tá tudo de bom, adoro corações. Segmentação de mercado, então analisem, dentro da minha carteira eu cuido muito do segmento de educação. Será que eu já abordei todo o segmento de educação que tem na minha região, na minha cidade, ou que tem potencial para o hotel que eu estou atendendo, né? Ou para outros hotéis da rede? Então, olhem também, tenham esse olhar sobre segmentação. Um ponto super importante que a gente já trouxe em alguns momentos, já trouxe em campanha, está dentro do manual de cotitularidade, que é o que a gente chama de quarentena. O que para o próximo ano a gente vai colocar em prática, pessoal? E eu preciso muito da atenção de vocês. Lá dentro do mapeamento de conta, então, ou seja, dentro de cada cliente que está na carteira de vocês, a gente tem um campo que chama categoria potencial, que vocês classificam lá como A. Acho que todo mundo deve lembrar disso, mas também no manual tem um gráfico, um quadradinho, lembrando vocês dessas regras. Lá, vai fazer um cálculo de quantas atividades vocês precisam realizar nesse cliente no ano. E aí, a gente quebra por trimestre e quebra por mês. Se vocês não estiverem atingindo dentro do trimestre a meta de atividades com aquele cliente, no trimestre seguinte, quando a gente subir a carteira, a gente pode simplesmente ter tirado esse cliente da carteira de vocês, e aí ele não vai voltar nesse quê. Então, fiquem muito atentos, porque vocês precisam bater a meta de atividade por cliente. Então, a gente está trocando aqui. Antes, a gente falava de uma referência de, eu preciso ter no mínimo 48 atividades no mês dentro da campanha.
O que a gente está trazendo agora como regra de encarteiramento é, se eu não atingir o mínimo de atividades que eu preciso ter com cada um dos clientes que eu mesmo classifiquei, esse cliente pode sair da minha carteira. E aí, o porquê dessa regra? Quando nós começamos a fazer a análise lá dentro dos 86 clientes, dos 86 carteiras e 9 mil clientes, nós nos deparamos com muitos cadastros de clientes dentro de carteira de vocês que tem 0 interações, que tem uma interação em um ano inteiro. E aí tem muita gente carregando uma meta de um trabalho que não está sendo feito por ele, está sendo feito por outra pessoa. Né? Às vezes, um titular que está carregando um cotitular que não está fazendo o seu trabalho. Ou o contrário, né? O cotitular está fazendo o trabalho de atividade e o titular sequer está tendo contato com aquele cliente. Então, fiquem muito atentos a isso, porque para o próximo ano a gente vai ter um olhar redobrado sobre atividades por cliente. Dúvidas aqui? E aí vamos falar de cronograma. Então, o prazo final estabelecido na regra seria amanhã, né, 28, seria dia 30/11, mas que é domingo e não seria amanhã 28/11, mas como nós estamos apresentando para vocês esse material hoje, nós postergamos o prazo até o dia 5 de dezembro, que é a sexta-feira da próxima semana, e importante, pessoal, dessa vez tem um horário, às 17 horas. Se for feito um pedido às 17h02, ele só será contemplado para o Q2, ele não será contemplado para Q1, ok? Então, a partir do dia 5/12, às 17 horas, vocês não vão mais conseguir fazer nenhum pedido de inclusão, exclusão ou substituição, até que a gente complete o ciclo de metas. Isso vai acontecer em todo o trimestre? Não. Ele está acontecendo exclusivamente agora, porque nós vamos ter um processo interno aqui para garantir que todo o pedido foi aprovado e subiu e que as carteiras estão coerentes com a quantidade mínima que a gente estabeleceu aqui. Para os próximos trimestres, isso volta para o normal, e aí eu peço até o último dia daquele mês. Se eu pedir no dia 1º do mês seguinte, já vai para o Q seguinte, tá? Mas desta vez a gente vai ter essa regra. Terminado isso, para cluster, os gerentes de mercado têm o dia 8 e o dia 9 para fazer as aprovações, e para não cluster, os GRMs vão ter do dia 8 ao dia 12 para fazer as aprovações. Do dia 15 ao dia 16, o time de liderança corporativa faz as aprovações das cotitularidades. 17 a 19 de dezembro, o time de CRM compila tudo isso e entrega para planejamento começar a confeccionar a meta. A meta do dia 26 de dezembro vai ser entregue para a diretoria. Eu e Pri validamos o número e entregamos para o time de GRMs e para o time de gerentes corporativos fazer a calibragem, que foi a dúvida da Luciana. Então, do dia 5 ao dia 7 de janeiro, o time de lideranças vai estar fazendo essa calibragem de metas. Nós recebemos de volta o arquivo, e no dia 8 a 12, o time de planejamento compila tudo isso de volta. 13, a gente a gente valida isso com a diretoria, e 14 de janeiro a gente sobe para o CRM. No dia 15 de janeiro, vocês vão conseguir visualizar dentro do Salesforce a meta de Q1 de vocês. Dúvidas no cronograma? E aí, para finalizar, alguns recadinhos importantes e depois para a gente abrir para dúvidas. Essa política, ela se aplica a toda a composição de Q1, mas ela é uma política desenhada para o ano de 2026, e qualquer alteração que ela tiver, nós vamos soltar para vocês comunicado e também atualizar o material. Aqui tem o link para que vocês já possam, a partir de hoje, acessar tanto o manual, né, a política em si, quanto a planilha de referência do perfil de cada carteira. Terminando o Conecta, a gente já vai disponibilizar esse material também nos portais, mas a gente tem os SLAs das áreas aqui internas. Então, pode ser que, se vocês procurarem no Atlântica On, no portal de hotéis amanhã, não vai estar lá. Por isso que a gente está disponibilizando aqui o link para que hoje vocês já consigam acessar. Mas dentro de 2, 3 dias úteis, imagino que o material já esteja lá totalmente atualizado. Queria só reforçar a leitura obrigatória do material, porque aqui nós trouxemos, né, tivemos só uma hora de reunião, até para também não ficar muito maçante, nós trouxemos os pontos mais importantes, mas ele é um material robusto, são 19 páginas bem detalhadas,
E se vocês tiverem dúvida, procurem a liderança direta de vocês para que possam apoiar aí e esclarecer as dúvidas. Além disso, para líderes de vendas, incluam, por favor, esse material no onboarding de novos colaboradores. Então, minha sugestão, chegou um novo gerente de contas, o primeiro dia, a primeira atividade dele conosco vai ser sentar e fazer a leitura desse material para que ele entenda toda a estrutura aí de políticas de carteira. E por último, imagino que tenham alguns B2Cs com a gente aqui no call, talvez eles tenham ficado desapontados de, nossa, só falaram de B2B. Sim, esse material está dedicado para a estrutura B2B, porque para o ano de 2026, os B2Cs eles serão mensurados de uma outra forma. A produção de canal direto ela não vai estar mais vinculada a uma carteira que tem a vinculação do cliente particular, que foi assim que aconteceu ao longo de 25. Para 26 vem uma nova regra e uma política dedicada para B2C, que vai ser lançada aí para vocês nas próximas semanas. Então, esse material é dedicado para o time de B2B e B2Cs a gente vai tratar aí num material apartado, ok? Era isso, eu queria deixar também livre para a Pri fazer os apontamentos finais dela e depois abrir para as dúvidas. Obrigada, Tati. A ideia, gente, é que a gente possa ter mais batidas como esse Conecta aqui com vocês, né, as reuniões de carteira, e a gente tá mais junto, né, no próximo ano, e o que vocês puderem trazer também, gente, de sugestões, tá, de conteúdos para as próximas reuniões, dificuldades que vocês tendo, tipos de treinamento que a gente poderia dar, né, a gente tem bastante conteúdo já no BeExpert, mas eu acho que sempre mais rico quando a gente está ao vivo, podendo tirar dúvidas e tudo mais, né, então, se vocês puderem, quem quiser falar, ou mandar aqui no chat também, sugestões de conectas que a gente possa fazer para o próximo ano, e aí não somente especificamente de carteiras aqui, né, normalmente no mês de janeiro é quando a gente senta com todas as áreas aqui no corporativo para desenhar quais são os temas que a gente entende que são mais difíceis, que são temas novos, e a gente vai desenhando aí a grade de treinamentos e cursos. Então, meu primeiro pedido era esse para vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão, distribuição, vendas, carteira, análise de carteira, e-commerce, RM, qualquer assunto, por favor, fiquem à vontade para sugerir, tá? A gente deve trabalhar nesse material aí em janeiro. O meu pedido especificamente nesse call aqui, que eu queria pedir que vocês façam com muito, muito, muito carinho, né, essa última revisão aí, para que a gente possa começar janeiro com as carteiras muito completas, muito corretas, tá? A gente tinha dado o prazo até o dia 30, né, então a gente estende aí o prazo após o call de hoje até o dia 5, e aí reforçando o que a Tati falou, não vai ter como em outros quarters, gente, dia 6 de manhã, não. O Moribe, que é a pessoa que cuida para a gente de toda a estrutura e de sistema, ele vai travar a plataforma no dia 5, no final da tarde. Então, se organizem, já olhem a agenda de vocês, bloqueiem um tempo, numa sala fechada, para fazer essas análises. Se tiver dificuldade, onde eu puxo esse relatório, onde está essa informação, nos chamem a liderança de vocês, vamos trocar figurinha. A ideia é que a gente possa fazer isso muito redondinho, tá? E poder apoiar vocês para que a gente consiga, depois do dia 5, estar com todas as carteiras aí, dentro dessa primeira fase que a gente desenhou, que é primeiro quantidade de clientes em carteira. E aí, o ano que vem, a gente vai começar a ir para a segunda fase, que é, além da quantidade, o volume de receita que cada carteira traz, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição, tanto o meu time como o time da Tati também. Então, queria abrir aqui para vocês também, se vocês quiserem fazer perguntas ou trazer casos reais. Pri, eu tenho essa situação na minha carteira, excluo, substituo, eu tenho tal situação que eu queria tirar essa dúvida aqui e aproveitar o ao vivo. Fiquem à vontade também, tá bom? Nenhuma dúvida, pessoal? O chat tem alguma coisa? Já que ninguém trouxe dúvida, eu ia pedir para você repassar onde a gente tira o relatório. O Kaique já colocou aqui no chat os dois links. O link da política e o link do perfil. Obrigada, Tati. Pri, Tati, eu tenho uma dúvida. Também. Pode falar. Pode falar.
Tá bom. Bom, primeiramente, obrigada, porque eu acho que foi muito valioso esse Conecta. Eu, particularmente, tinha algumas dúvidas também, eu acho que esclareceu bastante. Eu tenho uma dúvida em relação, por exemplo, a uma conta titular e cotitular hotel, né? A pessoa que é titular de um hotel e a outra pessoa, que é de hotel, ela pode pedir espelhamento ou ela pode ser cotitular também, fazendo um trabalho em conjunto? Ótima pergunta, a gente até discutiu esses cases aí, que são cases de dúvida. Especificamente em São Paulo, e acho que você vai saber bem isso, porque a gente tinha em São Paulo, antes da fusão da Transamérica, um outro modelo, né? Quando a gente fez fusão Transamérica, a gente permitiu que durante um tempo a gente tivesse, que o mesmo cliente estivesse com a pessoa que era da Atlântica e com a pessoa que era da Transamérica, né? E aí, passado já esses anos todos, a gente está tentando limpar essa situação. Então, pensando primeiro, sem a gente trazer um caso real e depois trazendo um caso real, qual que é a ideia? Que a gente consiga fazer com que a gente consiga atender mais clientes de forma a mapear melhor o mercado e trazer mais receita para a companhia. Então, pensando desse jeito, a gente tem, primeiro, quanto mais pessoas eu estiver atendendo o mesmo cliente, é ruim para a gente, né? Eu estou direcionando 4, 5, 6 forças de vendas para fazer a mesma empresa, né? O mesmo dinheiro está saindo do mesmo lugar. Por um outro lado, a gente tem um cenário de megas contas que a gente incentiva, sim, a cotitularidade, porque a gente entende que talvez se eu tiver uma pessoa a mais ou 2 pessoas a mais, a gente vai conseguir trazer mais dinheiro e vai ter melhor mapeado, às vezes não o mercado, mas melhor mapeado aquele cliente em específico, tá? Então, vamos usar como exemplo aí Bradesco, né? Bradesco é uma conta que a matriz está aqui em São Paulo, né? A gestão de viagens está aqui em São Paulo, então qual que é a lógica da titularidade, né? A gente tem aqueles 3 campos que a Tati passou ali, a lógica 0 é região. Não faz sentido eu dar lá para Val, em Manaus, o atendimento da titularidade de uma conta que está aqui em São Paulo, e eu tenho milhares de pessoas em São Paulo fisicamente, tá? Pelo fato de ser uma conta tão grande, faz sentido a gente ter cotitularidade? Faz, né? Eu tenho uma titularidade atendendo a gestão aqui, mas eu também tenho umas filiais. Então, por exemplo, em Campinas, onde a Fê está lá com o time dela, tem uma estrutura super importante do Bradesco, né? E que é importante que o time dela faça esse trabalho comercial lá. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, a Tati, que é do time da Ju Caspar, ela também atende a unidade do Bradesco lá, né? Então, a ideia é essa, mais pessoas dentro da mesma empresa, atendendo filiais, mais contatos diferentes, tá? Então, quando a gente está falando do caso titular, cotitular e espelhamento, acho que o Bradesco é um caso que traz isso claro. Então, quem é o titular da conta? Se é uma conta CAN, uma pessoa do time da Ju, hoje o Vitor, né? Quem entraria como cotitular dessa conta? Uma pessoa do time de Hotel Sales, que, pela regra, esteja, regra 1, mais perto da gestão de viagens, regra 2, quem é o hotel que tem a maior produção da conta, e regra 3, quem é a pessoa que tem a melhor relação comercial com a conta, tá? Putz, então quem vai entrar em espelhamento? Quem entra em espelhamento seria Fê, lá em Campinas, ou Tati, lá no Rio de Janeiro, tá? O que a gente não quer que aconteça, e que tenha acontecido muito nas carteiras de São Paulo, e nas carteiras onde a gente tem mais de um cluster, é a mesma empresa, com várias pessoas plugadas na titularidade da conta, só porque a conta é importante para o hotel, tá? Então, é importante a gente entender e separar o que é o trabalho comercial a ser feito do cotitular, que é o papel não só para o prédio dele, é um trabalho a ser feito rede, né? Então, é a pessoa que vai fazer o plano de ação junto com o titular, que vai ajudar a negociar RFP, que vai ajudar a mapear contato, que vai organizar ações comerciais, tá? Então, esse é o papel do titular, que é diferente, gente, por exemplo, a gente está falando ali que eu sou líder de um cluster ou eu sou o gerente de vendas de uma unidade. Essa pessoa tem como papel 0 ter uma excelente relação com os top 20 clientes, ou do hotel, ou dos hotéis participantes do cluster, tá? Então, poxa, Pri, eu tenho no meu hotel uma conta que eu não sou titular, não sou cotitular e não sou espelhamento. Isso é um problema? De jeito nenhum, tá? Às vezes tem algum hotel que tem uma produção infinitamente maior do que o seu, que esse hotel tá levando a cotitularidade. Poxa, então quer dizer que eu não faço nenhuma relação com esse cliente? Não, muito pelo contrário, você precisa fazer, né? Ir na visita em conjunto, chamar esse cliente para fazer site inspection no seu hotel, estar ao longo do ano, né, em situações de recorrência, de relação comercial com esse cliente. É importante que a pessoa do hotel seja famosa dentro da conta que é importante para o seu hotel. Então, são 2 ações comerciais que a gente precisa separar, né? O trabalho do
cotitular ou do espelhamento em conta, e o trabalho que eu preciso fazer se esse cliente é muito importante para o meu hotel, tá? Então, não faz sentido a gente dar o espelhamento de uma conta que está em Manaus para uma pessoa que está em Recife, só porque essa conta é muito importante para Manaus. Poxa, então a Val não vai fazer um trabalho comercial? A Val vai fazer um trabalho comercial, né? Na semana de Blitz ela pode visitar, ela pode agendar call, ela pode mandar um presente para esse cliente de final de ano. Então, tem várias outras ações comerciais que a gente pode fazer, tá? Mas a gente tem que separar o que é o trabalho porque é importante para o meu hotel e o trabalho do cotitular, que é esse trabalho dedicado e profundo para fazer um trabalho rede para conta, tá bom? Ficou claro? Ficou, Pri, obrigada. Imagina. Thay, quer perguntar? Quero. A gente tem duas contas grandes aqui em Vitória, a Vale e a Celol, que mudaram de agência, né? Aí, um exemplo, a Vale mudou de Copastur para a Vipan e a gente manteve na carteira a Copastur Vale. E agora completa 12 meses. A gente pede exclusão? Ótima pergunta, gente. Eu não sei se todo mundo entendeu a pergunta da Thay, mas o que ela está querendo dizer? A Vale do Rio Doce tem uma produção imensa, né? A agência que o atendia era a Copastur. Então, quando ela é feita a meta, como a Tati explicou, deste cliente específico para a carteira da Thay, ela tinha lá, Copastur, janeiro, 1 milhão, fevereiro, 2 milhões, março, 3 milhões. A gente sempre vai pegar a referência da meta da Atlântica e da meta do que tinha na carteira da Thay. Poxa, mas como que a Copastur vai produzir se ela não é mais a dona da conta, né? Então, o que a gente pensa de primeiro? Vou excluir. Não pode, gente. Por quê? O que é o correto? A Thay vai manter na carteira dela a Copastur Vale, e ela vai incluir a Avipan Vale, e a meta que vai ser feita para ela vai puxar esse dado do histórico da Copastur, tá? Por que a gente fala que tem que ficar esses 12 meses que a Thay comentou aí? Porque senão eu vou estar prejudicando alguém ou beneficiando alguém, né? E aí isso aí é compliance, a pessoa vai ganhar bônus, a pessoa vai ganhar campanha, ou eu vou prejudicar alguém, não ganhar bônus e não ganhar a campanha. Então, toda vez que um cliente muda de agência, a gente tem que entender quem estava com o cliente final. Ah, o cliente final era da Thay, então ela tem que levar o posto de antes e o posto de agora, tá? Diferente, por exemplo, se é a pessoa que é dona da agência. Então, vamos pegar aqui, a Copastur hoje é da carteira de uma pessoa do time da DAI e a Avipan é de outra pessoa do time da DAI. Então, digamos que a gente mantivesse a Copastur, o posto Copastur vale para quem é dono da Copastur. Se ela não tem a Avipan, ela nunca vai conseguir entregar essa receita. Então, eu tenho que migrar esse histórico para quem é o da Avipan, tá? Então, são cenários diferentes para quem é Hotel Sales e cenários diferentes para quem é corporativo. O corporativo, quem leva a agência, leva o histórico da agência anterior. Para quem é hotel e é o da conta, ele leva os dois históricos para compor meta e compor a nova agência, você poder também ter o histórico para análise, tá? Depois de 12 meses, a gente pode excluir desde que não tenha produção zerada. Então, a gente tem alguns casos de algumas agências que eles falam assim, eu vou trocar da Copastur para Vale, mas acaba sendo uma transição lenta. Durante um tempo, o cliente fica com as duas agências, tá? Então, vocês podem excluir a partir do momento que deu 12 meses, e a segunda condição é estar zerado a Copastur. Se ainda estiver caindo produção pela Copastur, não por um erro de inserção nossa, tá? Mas porque o cliente continua atendendo, sei lá, 2 áreas da empresa, uma secretária, aí a gente precisa carregar até que se zere a produção. Ficou claro, Thay? Thay, só os 12 meses terminam quando? Agora em dezembro, se eu não me engano. Já está fazendo já 12 meses. Tá. Na verdade, já tem um mesinho, quase então já pode, tem, né, já tinha, fazer um foi agora em de... novembro, isso, né? já até pedi a exclusão. Tinha uns resquíciozinhos, aí é deixar finalizar tudo para poder fazer certinho. Tá. Aí Só conferir pesquisa fazer ato, então, para que vocês entendam o seguinte, como está terminando agora dentro do Q4, ela já pode pedir a exclusão, porque para o Q1 não vai impactar. Se ela me dissesse, o volume faz 12 meses em janeiro, ela só pediria a exclusão para o Q2, porque ainda em janeiro ela precisava carregar essa meta. Combinado. Obrigada, Pri. Obrigada, Tati. Vou também. Alguma outra dúvida, pessoal? Bom, então, queria agradecer a presença de todos, reforçar aí o pedido de atenção da Pri para que vocês, na próxima semana, debrucem sobre o material e façam aí os pedidos de alteração, inclusão, exclusão
com muita atenção e carinho para que a gente tenha aí uma carteira coerente e que a gente consiga trazer melhores resultados para a Atlântica. Obrigada, grande abraço para vocês e dúvidas podem nos chamar por aqui.